sujeitos que entram em cena reivindicando determinados direitos, determinada participação social. Não há nenhum mistério nisto. A raiz dessas reivindicações está na lógica, na dinâmica do capital, que vai assumindo formas diferentes e faz com que surjam esses novos reivindicantes chamados movimentos sociais. Não haveria nenhum mistério até aí. Qual é o mistério? O mistério, me parece, que é que a intelectualidade, na sua grande maioria, né, vendo que a classe trabalhadora, né, regrediu na sua luta pela transformação radical da sociedade, portanto, na medida em que o horizonte da revolução foi desaparecendo, foi sendo deixado de lado, a classe trabalhadora, por uma série de circunstâncias que depois eu vou mencionar, foi, digamos, abandonando a perspectiva da superação radical do capitalismo e se conformando em apenas reivindicar melhorias no interior dele. E como a classe trabalhadora, estando mais acomodada e mais alienada, e esses outros movimentos de lutas parciais e específicas assumindo uma maior dinâmica e uma maior projeção, a maioria dos intelectuais pensou que, bom, primeiro, e aí entra em cena todo o processo de desmoronamento dos países chamados socialistas. Veja, tudo isso configurou o quê? A perda completa do horizonte revolucionário. Os grandes argumentos são esses. Como a classe operária não está fazendo a revolução e como todas as tentativas revolucionárias deram errado, fracassaram, então a revolução não é possível. Então, o que é possível? Se não é possível mais a revolução, ou seja, se não é possível mais a superação radical do capitalismo, o que sobra? Sobra o aperfeiçoamento dele. Sobra a luta por direitos parciais, por ganhos parciais, por melhorias parciais. E tem aí toda uma teorização que vem atrás disso para demonstrar o indemonstrável. Ou seja, para demonstrar que essa forma de sociabilidade é a forma mais aperfeiçoada possível, apesar de todos os seus defeitos. E que então nós temos que nos conformar em viver dentro dela e lutar pelo aperfeiçoamento dessa forma de sociabilidade. Nós voltamos à velha questão colocada por Marx no texto dele, que acho que todo mundo deveria ler, que se chama Glosas Críticas ao Rei da Prússia e à Reforma Social. Nós voltamos àquela velha questão que ele colocava lá, que se trata da dicotomia entre emancipação política e emancipação humana. A emancipação política é a luta de quem, digamos, se sente excluído desta sociedade para ser incluído nela, ou seja, incluído no sentido de ganhar direitos, ganhar benefícios, ganhar melhorias, sem questionar radicalmente essa forma de sociabilidade. E isso a gente tem visto que é possível. Ao longo da história, inúmeras lutas conseguiram inúmeros direitos políticos, civis, sociais. Esses direitos podem ser, sem dúvida nenhuma, conquistados dentro do sistema capitalista, sem pôr em questão a vigência do sistema capitalista. Mas o problema é que a desigualdade social, a partir dessas lutas, não vai sair do lugar. A desigualdade social não é gerada na área da política, é gerada na área da produção material da riqueza. Lá onde, na fábrica, no sentido geral, lá onde se produz a riqueza material, a mais-valia e o capital, é lá que se gera a desigualdade social. E o problema, se fosse só isso, vá lá, o problema é que não só se gera a desigualdade
pela dinâmica e pela lógica do capital, tende a ser cada vez maior. A acumulação privada da riqueza, vocês devem ter visto alguns números por aí. Aliás, outro dia o Bill Gates, preocupadíssimo com essa concentração da riqueza, acho que foi o Bill Gates, ele juntou um bocado de multibilionários pedindo encarecidamente que eles doassem até metade da riqueza deles para fins filantrópicos. E um bocado de gente topou isso. Parece que ele tinha conseguido, a última vez que eu vi, 37 multibilionários que doaram até metade da riqueza deles. O cara tem 40 bilhões de dólares, vai doar 20 bilhões, ele fica com 20, e aí? Vai morrer de fome por causa disso? Não é nenhuma alma pia, não é propriedade que eles fazem isso, não, é porque eles sabem que desse jeito o sistema vai estourar, a desigualdade social vai aumentando cada vez mais, em vez de diminuir, e aí, obviamente, as contradições internas vão aparecendo cada vez mais profundamente. Portanto, as lutas dos movimentos sociais que apareceram e que estão se desenvolvendo não substituem de modo nenhum a famosa luta de classes da classe proletária. Por um motivo muito simples, porque é ela a única que bate de frente com a coração do capital. É ela que produz o capital e só ela pode conduzir a luta pela superação do capital. Aí entramos na questão de quem é o sujeito. Se é verdade que a questão é a superação radical do capital para resolver efetivamente os problemas da humanidade que estão se agravando, não é simplesmente que estejam diminuindo e tal, não, estão se agravando. Se o problema é exatamente esse, então, né, precisamos de uma análise da lógica do capital que nos aponte, não da superfície dele, da lógica profunda do capital que nos aponte quem são efetivamente os sujeitos que têm que entrar nessa luta para a superação do capital. E me parece muito claro, isso já foi dito por Marx, e não vejo como isso saia do lugar. O fato de terem surgido inúmeros movimentos sociais, o fato de esses movimentos sociais desenvolverem lutas específicas importantes que devem ser efetivamente levadas à frente, isto não faz com que ele se torne o sujeito fundamental da transformação radical da sociedade. O sujeito fundamental da transformação da sociedade é a classe proletária. Não há como tirá-la disso. Se ela não conseguir, veja, eu não estou fazendo uma exclusão, ou classe proletária ou movimentos sociais. Eu acho que deve ser fazer aquilo que o Bessardes propõe, juntar tudo, mas sob a direção da classe proletária. Porque é ela que tem como missão fundamental, histórica e socialmente posta, conduzir essa luta, porque só ela pode destruir o capital. Nenhuma luta racial pode destruir o capital. A luta conduzida pela classe trabalhadora fere o coração do capital, porque é consequência daqueles pressupostos que eu coloquei antes. O trabalho é o fundamento da vida social, o fundamento dessa sociabilidade do capital é o trabalho, a relação entre trabalho e capital, e é aí que deve se dar o embate fundamental. Se a classe trabalhadora não fizer isso, não conduzir essa luta, se ela continuar sempre acomodada pelo século dos séculos, se ela não conseguir liderar essa luta, bem, é muito provável que o capital leve a humanidade à extinção. É impossível, via movimentos sociais, controlar o capital. Veja, não há nenhuma força capaz neste mundo, nem